assunto, não tem como. Vai. Tá na nossa cabeça. Depois a gente fala, ó, parou, Cezão. Dá uma respirada e Não, volta. não precisa nem falar pro Cezão, é só Não, falar eu falo. cortou que eu vou. Tá continuando. Quando vocês quiserem começar, tá? Não, vambora, pode ir. Tá gravando? Começar então. Beleza, André. Deixa eu só dar um aviso pro pessoal. Não, manda ver, avisa lá. Isso, tá gravando. Começar a gravação. Aí chega o pulão no meio da. E aí, velho? O cara comprimei. Se bem que também não. Pra nós, mas vambora. Beleza, Andrezão? Tá gravando aí? Gravando? Gravando? Bora começar. Fala, Andrezão, beleza? Satisfação aí, tá de novo aqui, podendo bater um papo sobre o que a gente mais gosta, né? Sobre a odontologia, sobre os novos profissionais aí, sobre o futuro da odontologia. E o que eu acho que seria um assunto legal da gente aprofundar, quais são os caminhos, né? Mesmo para quem se formou agora ou para quem já está um tempo formado, quais são os caminhos que esse profissional tem para seguir aí, né? E dentro desse assunto, eu queria que você destrinchasse um pouco, né? Quais são os primeiros passos para a gente descobrir, né? Qual é o nosso perfil aí, né? Então, é aquela história que a gente já tem as frases batidas aí das palestras, né? Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho basta, né? Então, primeiro ponto, né? Decidir para onde vai. E decidir para onde vai requer o autoconhecimento, né? Conhecer o perfil profissional. Então, dentro dessa gama de perfis aí que a gente tem, né? Do profissional, né? O que você tem aí como dica, né? Ou quais seriam os pontos necessários para a pessoa se descobrir e descobrir qual é o perfil dela na área? É isso aí, Fabrício. Legal, estamos aqui de novo, né? Nesse bate-papo bacana e o pessoal da Família Odonto seguindo a gente aí e entendendo um pouquinho o que está acontecendo aí na odontologia. Então, é muito bacana. Estou muito feliz de estar aqui com você de novo. Cara, e é isso. Formei. E agora, né? O que eu faço, né? Acabei de formar, estou quase me formando. Daqui 6 meses eu me formo. E aí vem o que eu vou fazer da minha vida, né? Qual o caminho que eu vou seguir? Essa frase é muito bacana, né? Que você falou. Se a gente não tem bem definido, um propósito definido, não sabe um caminho que a gente vai seguir, cara, a gente está perdido, né? A gente não sabe para onde vai correr. E aí você não tem como organizar as coisas, não tem como você seguir um caminho reto, seguir um caminho certeiro, né? Então, a primeira coisa, qual o caminho que eu vou seguir? E aí eu acho que passa um pouquinho daquele negócio de qual o nosso perfil profissional. Porque não adianta você ter um caminho se você não sabe qual é o seu perfil profissional, o que você deseja, né? Exato. Daqui para frente. E aí a gente fala bastante nas nossas mentorias, nossos cursos, que nós temos praticamente 3 perfis aí que a gente faz. O mais o conservador, né? O moderado e o mais arrojado. Esse não seria esse melhor termo, né? Sim. Então aquele conservador, ele quer uma coisa assim, ele quer uma coisa certeira, ele não quer ter muito dor de cabeça, ele quer ele quer arrumar um trabalho, talvez um concurso público, ou ele quer continuar no mestrado, ele não está tão preocupado ali em sair já ganhando muito dinheiro, né? Ele está querendo se organizar, né? Ele não gosta de chegar no final do mês, ter aquele monte de boleto para pagar, aquela dor de cabeça. Não saber quanto vai ganhar, né, naquele mês, né? Ele não gosta de ter a incerteza que é basicamente o que o empreendedor tem, né? Ele não gosta de empreender nesse sentido profissional, porque ele não gosta de ter incerteza sobre os seus custos e sobre os seus ganhos, né? É isso aí, acho que a palavra é segurança, né? O conservador, ele gosta de ter segurança. Ele quer chegar no final do mês, ele vai receber aquilo que ele está combinado, ali que ele vai receber, vai voltar para casa, aquele tempo. E aí, assim, o conservador pode ser também ir para a área acadêmica também. E tem várias pessoas. E não tem problema gostar de cada um, né? Tem pessoas que gostam. Eu mesmo tenho um dentista que formou comigo e eu tive um encontro com ele esse final de semana, um grande amigo, fez faculdade comigo. E ele está lá na prefeitura de Piracicaba, está super feliz, ele trabalha. Ele fez aquele PSF, então ele trabalha o dia todo ainda. Sim, dobrado. O salário atende o que ele precisa, o que faz ele feliz, e tá tudo bem. Ele se sente super bem trabalhando com aquilo, não tem consultório, e tá esperando a aposentadoria dele agora. Então é um cara conservador. E tá feliz e demos muitas risadas juntos ali, não muda nada, né? Claro. E eu já sou um cara já mais arrojado, então é diferente, né? Então eu já não gosto de ter essa segurança, eu já gosto de partir para uma coisa mais... Basicamente, né, o que não pode é a pessoa estar fora da água, né, dela ali. Então, se faz sentido para o seu perfil pessoal, né, como pessoa, se faz sentido para o seu perfil aquele posto de trabalho, estando alinhado, você sabe quando a pessoa está na prefeitura, ou é CLT, ou é um professor, ou está trabalhando para uma empresa, né? A gente tem muito representante comercial na Colgate, em áreas assim. Você sabe quando aquela pessoa está ali pelo salário ou por não foi uma opção de vida, né? Ou quando ela está ali porque realmente faz parte,
condiz muito com o perfil profissional dela. Então isso é bacana. Se a pessoa se descobriu, né? Eu tenho minha irmã da área científica, pô, ela é muito feliz com a carreira que ela conseguiu ali e nunca precisou, né, nunca se sentiu à vontade de abrir uma clínica e não precisou disso para ela contemplar o diploma dela. Então eu sou dentista, se eu for para esse caminho, não tem, a gente tem, né, em várias profissões a gente tem essa vertente de áreas que você pode seguir. E o que é o ideal? Esteja só alinhado com o seu perfil, porque é o que vai te trazer a satisfação, né? Não só profissional, mas pessoal também. Então não adianta nada você estar num lugar ali, tá até sendo bem pago, tem essa segurança se você é uma pessoa que quer ganhar mais e tá e não está feliz com aquele tipo de trabalho, ou aquilo não é um ambiente de trabalho que você gosta, as pessoas que você não queria ver, ou não queria atender ninguém. Então, não adianta você ser um mau profissional só porque aquilo ali aquele salário é bom. Então, é isso que é legal, né? Quando você tem esses exemplos de pessoas que estão nos lugares que condizem, né, com o perfil profissional, pô, faz total sentido, né? E é isso, e não tem problema depois um dia você mudar também, você mudar de perfil, né? Exato. Eu acho que cada uma fase da sua vida, a gente quer seguir a mesma fase a vida toda, outros vão mudar, Se né? encontrou. Então eu acho que é importante isso aí, você identificar realmente a sua identidade, o seu propósito, o que você quer e ser feliz, né? Então o caminho é esse, é você identificar bem qual o seu perfil profissional. A gente falou um pouquinho também, tem o moderado, né? Que é aquele que, pô, legal, então eu não quero fazer nenhum concurso público, nada, mas eu quero começar trabalhando para outras pessoas, eu quero me especializar, eu gosto de estudar, quero ser um implantodontista, um exímio implantodontista. Vou estudar bastante e vou trabalhar para alguma empresa, para alguma clínica, para uma franquia, não importa. Mas eu vou ser o melhor naquilo ali e vou fazer. E depois eu posso mudar para o arrojado também, mais para frente. Agora eu já trabalhei bastante, agora eu quero ser um dono de uma empresa. Quero ser um empresário da odontologia, né? A gente coloca como moderado porque ele ainda é uma pessoa que não está querendo empreender, porque envolve muita coisa empreender. Né? Então ele não tem ainda, ele está se especializando, ele gosta da área, ele quer ser. Isso serve para um médico também, o cara quer ser um neurocirurgião. Pô, se ele tem uma clínica e quer chegar tão longe como especialista, provavelmente ele vai trabalhar no hospital um bom tempo, depois, em algum ponto da carreira ali, ele vai poder abrir a própria clínica, dar os próprios cursos e ir para outro caminho. Né? Faz sentido, as transições de carreira elas acontecem, mas o moderado ele é interessante porque, via de regra, o profissional liberal, né? Que a gente se formou um profissional liberal. Você, normalmente, quem quer esse tipo de diploma quer ser autônomo, né? Então, existem diplomas que você busca ali para ser interessante, se tornar interessante para o mercado de trabalho, mercado financeiro, para um administrativo, né? Para corporações. Você tem currículos que ficam interessantes, faculdades, nomes, chancelas, né? Que ficam interessantes para quem está procurando se colocar na área de trabalho, se colocar ser um bom. Ser interessante para o empregador. Isso é bacana. Sim. No caso do moderado, eu acho que é uma área interessante ali, né? Um perfil interessante para o dentista. Por quê? Você se formou profissional liberal. Então, primeiro, se você se formou profissional liberal e não tem o perfil, se você não sabia como você ia usar esse diploma desde o começo e não tem o perfil conservador, né? Então eu quero esse diploma porque eu acho que um concurso público é um baita salarião, eu posso escolher onde eu vou morar no Brasil, vou seguir minha vida lá, ou quero ser professor de alguma faculdade. Se você escolheu, se você não sabe, não era esse o seu intuito, né? Com o seu diploma não era esse, então o moderado ele faz muito sentido para quase todos os outros profissionais, porque sair da faculdade de odontologia e abrir uma empresa, a gente sabe que você não se forma empresário, você forma dentista, então você teria que ter outras habilidades aí que te transformariam num perfil arrojado, né? De já sair para esse caminho. Então o moderado faz todo sentido porque você vai estar num híbrido ali, você vai continuar se especializando, sendo um melhor autônomo, né? Sendo um profissional liberal mais proativo, mais interessante para prestar serviço, para criar sua carteira de clientes, né? Para poder expandir as suas áreas de atuação. E, ao mesmo tempo, você ainda não tem toda a dor de cabeça de alguém que quer empreender, né? E é isso, a gente indica que a pessoa seja um moderado primeiro. Perfil, mas eu quero ser um empresário, eu quero ser um cara arrojado. Cara, mas tem etapas, siga as etapas. Exato. Quer ser rápido, mas não pule etapas. As etapas são importantes, né? Isso. Então, vá aprender primeiro. A gente fala muito do estágio, né? Então, seja um moderado, vá trabalhar numa clínica que você fala, pô, eu quero ter uma clínica dessa no futuro. Então, faça uma imersão lá dentro, trabalhe lá dentro, veja como que é a secretária, veja como é que é o
o dentista o avaliador, veja como é que é a parte administrativa, fechamento, tudo, vendas, né? Comunicação, como que ele se comunica, né? Na internet, nas redes sociais. Então você vai aprender ali. É uma escola que você não teve na faculdade. Você sai um bom técnico na faculdade de odontologia, mas você não sai um bom gestor, né? Então, a ideia que a gente dá é isso. O caminho é você identificar o que você realmente quer, mas não pular etapas. Seja uma pessoa, né? Até porque a etapa do moderado ela é legal, Andrezão, porque é o seguinte: se você tem que gerir primeiro a si próprio, quem que é um moderado? É uma pessoa que se formou como profissional liberal, como um dentista, ele tem aquele diploma, ele já pode prestar serviço, né, para algumas empresas ou para algumas clínicas, já fazer estágio, ou ao mesmo tempo começar já a fazer a sua carteira de clientes dentro de uma clínica, mas ele também tá começando a ter uma experiência na gestão da própria carreira, né? Então, uma parte desse dinheiro eu tenho que reinvestir em mim. Então, uma parte desse dinheiro que eu ganho não é tudo para eu comprar o meu carro, eu preciso entender que a minha profissão ela requer uma progressão continuada, ela requer uma educação infinda, né? Ela você tem que pegar uma parte daquele investimento e devolver para a sua carreira, porque principalmente a área da saúde, todas as áreas, né, se atualizam muito rápido, mas a área da saúde, né, parar ou não ter atualizações constantes é simplesmente se perder no tempo, né? Então, se você já está com aquele início de administração na sua cabeça, então, pô, o que eu vou comprar de material aqui, o que eu vou juntar o que eu vou guardar para poder continuar me atualizando e ao mesmo tempo o que eu posso oferecer para a clínica, eu levo meu material na hora de prestar o serviço, eu não levo, como eu combino com o dono da empresa a porcentagem ou minha diária, quanto vai fazer sentido esse valor, já é uma prévia do que ele vai, se ele quer depois empreender, é uma prévia do que ele vai passar como né? empresário no treinando futuro. Ali para aquele excelente treino. É um excelente treino para ele chegar ali, né? Então é isso, o que a gente fala realmente é passar por isso, né? Porque a gente vê muitos, né? A gente vê muitos colegas, né? Infelizmente, os pais mais ansiosos que os filhos. O filho formou, já quer abrir uma clínica para o cara, uma clínica cara, né? Num lugar bom da cidade, e investe um dinheiro, cara, e vai frustrar todo mundo. O filho vai sair frustrado, o pai vai sair mais ainda, porque não consegue resgatar aquele dinheiro, porque ele não tem essa habilidade ainda de gerir uma clínica, né? Sim, às vezes ele era um baita cirurgião, ele gosta de implante, ele estava indo para cima, e ele para de se atualizar porque o dinheiro está ficando ali naquele. Sim, ele começa a ficar naquela correria para pagar a conta, né? Porque uma empresa, a gente sabe que os boletos vão caindo dali, tem o aluguel, tem funcionários, trabalhistas, a gente sabe que a carga de impostos também, né? E quando você é moderado, você tá ali, você vai lá, trabalha, recebe uma porcentagem, recebe uma parte fixa, não importa, mas você sabe que você pode contar com aquilo e você pode reinvestir na sua profissão, estudar mais, de administrar, mais simples de administrar no começo. Então, essa é uma grande dica aí. E ter um mentor para ajudar isso daí é muito importante, né, Fabrício? Eu acho que a gente não tem uma... eu acho que se a gente tivesse tido um mentor aí há 10, 15, 20 anos atrás, quando a gente começou, né, as coisas teriam sido diferentes, né? A gente não teria pulado etapas, mas teria ido muito mais rápido em cada etapa, né? Teria ido muito mais rápido. O que a gente fala sempre na palavra derrapar, né? A gente... eu acho que o que desanima todo profissional é derrapar na carreira. Às vezes uma pessoa que é CLT, que trabalha, né, em empresa, ela vê que ela passou 5 anos ali, tirando, né, não precisa nem ser dentista, você passa 5 anos naquela empresa e não saiu do lugar. Isso é derrapar, isso é uma coisa, pô, eu podia ter feito isso, podia ter feito aquilo, às vezes uma parte do dinheiro aprendido em inglês, a pessoa passa um tempo ali, ela não desenvolveu. E isso, se você tem alguém para te encaminhar, né, e é o que a gente comenta, assim, eu tive pai, você teve tio na área, é bacana, é legal, mas se você só se limitar aos próprios estágios serem feitos só com familiar, a sua empresa ser feita só, ou você ter experiências de empresa só a experiência da sua família, talvez você vai estar com uma escola de um professor só, né? Então, por isso que o estágio é tão legal. E sempre pensar nisso, né? Estagiar em vários tipos de empresas. Se ter um mentor que seja mais focado em te abrir a mente, né? Em te jogar para mais caminhos do que para menos, né? Ou seja, se eu só quero um mentor que vai me fazer, eu quero abrir minha clínica, então vamos aí, aí você contrata um monte de gente que nenhum foi dentista e ninguém vai te passar
o que, né? Você precisa de marketing, você precisa de vendas, você precisa contratar. Isso daí é a função toda de empresário. Mas e você como dentista? Então, não precisava ter se formado, né, em odontologia. Então, tentar variar abrir a mente nessa hora aí, de variar as experiências. Os melhores mentores, primeiro é um que você se identifica, né? Um consultor, uma mentoria, que nem a nossa, mas tem outras bacanas aí. A gente sabe, às vezes, uma ortodontia, a gente tem uma pessoa legal para isso. Você consegue achar depois uma pessoa específica para você, mas quais que são as experiências que esses mentores vão te passar? Vão estar provavelmente ligadas a um estágio. Vão estar provavelmente... Onde vai ser mais legal a mentoria? Você mesmo querer aprender nas imersões. Eu acho uma coisa muito interessante das mentorias também, é que a gente vê muitos empresários hoje sendo mentores de dentistas, mas eles não têm um tempo de cadeira, eles não sabem como conversar com o paciente, eles não sabem como que é o nosso dia a dia. Então isso daí é uma coisa assim que não dá para entender como uma pessoa dessa vai te passar uma informação que para eles é muito fácil. Não, gasta tanto no Instagram, né, investe nisso daqui, faz um outdoor, faz não sei o quê, e isso aí você vai ter um monte de paciente. A gente sabe que na realidade não é assim, né? E tem toda um network, a gente vai falar um pouquinho, a gente tem que trabalhar para criar uma carteira de clientes. Isso eles não sabem como é que cria uma carteira de clientes. Até porque o que ele está te passando é uma experiência de como ele te vendeu o curso dele. Então, assim, como ele chegou até o dentista pela internet e ele vendeu o curso de marketing dele ou a ideia dele pela internet, ele acredita que essa metodologia vai servir para o dentista vender o trabalho dele para o público-alvo, sendo que não é conversível, isso não é uma coisa que faz sentido na hora que você vai ver na prática. Como ele chegou até você é uma coisa, você é um público-alvo para ele, mas o seu público-alvo muitas vezes não vai funcionar com aquele tipo de estratégia. Então, não é nem culpa dessa pessoa, desse marqueteiro, dessa pessoa que está te vendendo esse produto, porque ele te atingiu assim. Então, para ele faz sentido ele te ensinar, põe dinheiro na internet, se posiciona assim, mas falta de experiência mesmo na área, e a frustração vem depois que a gente sabe, né, como é que a gente recebe já. Só basta ir no Reclame Aqui lá, a gente recebe todo dia, pô, gastei tanto com essa pessoa ali, não funcionou para mim, gastei tanto com marketing digital, não tive o resultado, né? Porque a gente sabe que na prática é diferente. Nós dentistas no dia a dia, nós sabemos que não é ali só colocar dinheiro, esperar, ele me viu na internet e vai vir tratar comigo. Tem todo outro trabalho de alguém tá te validando, né? Tá te falando, esse dentista é bom. Isso é mais importante, né? Que é o famoso boca a boca, quer dizer, melhor do que a internet. Então a gente tem construção de uma carteira, leva tempo, não existe um dentista de um dia para o outro ficar um bom profissional. Isso leva um tempo, tem etapas, a gente tem que seguir essas etapas. E nós dentistas sabemos disso daí. Essa é a diferença. E você acaba confundindo um pouco, né? Só para finalizar, então, o último perfil seria o arrojado, que a gente sabe que é o empreendedor. Sim. Então, o empreendedor ele vai estar muito mais focado no desenvolvimento da clínica, no desenvolvimento contábil, jurídico, financeiro ali daquela clínica, e ele precisa tratar aquilo como um negócio. Então, tratando como um negócio, eu acho muito difícil um empreendedor que ele seja o dentista da clínica ali, ou seja, normalmente vai ser um dentista que, como você faz, você é especializado em uma área, você tem o seu dia de atuação, você vai focar numa área ali, é muito mais simples do que ser o clínico geral, do que ser o coração ali daquela clínica, né? Então, se você optou por ser administrador, provavelmente você vai ter que perder, né, ou investir mais tempo na administração do que na odontologia. Eu sinto que é dessa maneira. Ao mesmo tempo, como administrador, você vai aprender também a otimizar o seu tempo em clínica. O que a gente vê é que a primeira coisa, se um autônomo passou se você passou pelas fases necessárias para se tornar um bom profissional e passou apanhando, que foi o nosso caso, ou passou com um mentor, resolveu investir da maneira correta, né, no início de carreira, aí, que seria ter uma consultoria aí que te indicasse, independente de como você chegou lá, é muito mais fácil você identificar que não é trabalhar mais, não é ficar lá das 8 às 18, não é se expondo àquele momento clínico
quanto mais eu me exponho, quanto mais gente eu atendo, mais eu ganho. Então você já vai ter essa percepção. O empreendedor ele tem que ter tempo para ele raciocinar, para ele pensar no negócio dele, né? Isso. Como é que está a parte de vendas, como é que está a parte de divulgação, como é que está a parte de atendimento interno, né? Então olha quantas coisas. Se você ficar só ali no mocho, né, sentado no mocho, que nem a gente fala, Sim. todos os dias, você não vai ter esse tempo, esse olhar, né, para a sua empresa. Então, você quer ter uma empresa, quer ser um arrojado, você tem que criar habilidades para isso e tem que tirar tempo do mocho para você poder ir para a rua, para fazer network, para você trabalhar liderança, né, vendas, oratória, se comunicar com as pessoas, né, que você vai trazer para o seu consultório. Então, assim, tem várias habilidades. Né? E até a comunicação, você pode... E a gente traz, então, para um assunto de público-alvo, né? O que é a comunicação? A comunicação de uma empresa, ela às vezes é diferente da comunicação de um empresário. Se um empresário ele quer gerar conexões para a empresa dele, por exemplo, a empresa dele atende convênios, e ele quer gerar conexões que levem os conveniados para a clínica dele, provavelmente o empresário vai estar criando networking num ambiente de empresários que têm funcionários e clínicas que têm convênio, né? E às vezes o empresário dentista ali, ele está indo na academia do bairro, ele está indo num restaurante, ele frequenta ali que não faz parte do público-alvo que ele gostaria de ter. Então, ele não vai gerar a conexão necessária. Então, o que é a comunicação? Uma coisa é o que a sua empresa comunica, para quem ela está falando, e outra coisa é o network do empresário daquela empresa, que muitas das vezes não é o mesmo network, e se for, né, o mesmo network, é importante que o próprio empresário ele se posicione como um head, né, um líder daquela empresa ali. Então, na hora da comunicação, né, que é o que a gente tenta trazer assim para posicionamento, né, de marca, que eu acho que você pode até falar. O que a gente estava falando anteriormente? Pô, vou encher a agenda aqui porque o cara do marketing digital lá, esse cara aqui nem dentista mas ele me falou que se eu colocar na internet aqui, vai chegar um monte de pessoas para atender. Você vai confundir, principalmente se a pessoa não tem o perfil profissional ainda bem definido. Se ela não criou o branding dela, se ela não criou o nicho de comunicação dela, se ela não tem o networking dela bem definido e a comunicação que a empresa, com quem a empresa está se comunicando bem definido, ela vai pegar todo se tiver, né, se converter alguma coisa digitalmente, vai pegar toda aquela entrada e tentar abraçar. E aí ela não definiu o público que ela quer abraçar, como ela vai abraçar esse público, como ela vai atender, qual que é a função do dentista para aquelas pessoas, né? Se é gerir curiosos ou se ele vai criar uma carteira de clientes para o longo prazo com aquelas pessoas. Então acho legal até você passar essa visão, né, do brand, que é esses leads aí que as pessoas comentam, o que é lead frio, o que é lead quente. Não, isso é fundamental. Então a gente está falando agora do público-alvo e o branding tem tudo a ver com isso. O que é o branding? É você criar, né, aquela sua persona que você vai passar para as pessoas. Né? O que você quer transmitir para as pessoas. E o que você transmitir, as pessoas vão comprar de você porque elas querem se relacionar com você. Elas querem ter querem ter empatia com você. Querem pensar igual você. É isso que as pessoas querem. Você compra de alguém ou de alguma empresa que você tem identificação. Então, esse é o brand. Então, você tem que criar isso daí. Então, não adianta você buscar, né? Por exemplo, eu sou implantodontista e vou fazer um branding focado em adolescentes, que não precisa de implante. Então, você tem que moldar isso daí, ter essa inteligência de falar, não, eu vou me posicionar para este público, né? Então, eu vou criar um branding tanto na internet, né? Ou no network que eu vou fazer. Então, isso é fundamental, né? Você saber qual caminho você vai seguir e qual o posicionamento do público-alvo, que é isso que você vai querer trazer para a sua clínica. Senão você não vai ter um bom resultado, senão você não vai conseguir ter sucesso, né? Você vai ficar atirando para todo lado e você não vai conseguir. E na internet, muitas vezes, quando a gente coloca um dinheiro lá na internet, um tráfego pago, vai vir de tudo, né? E aí vem esse lead que a gente chama de lead frio. É um cara que ele tá ali, ele olhou, falou assim, ó, o que é isso aí? Vou ver o que é isso daí. Mas ele ainda não está interessado em comprar. Você vai ter que aquecer esse lead. Então, o lead frio, ele não é um lead que vai chegar e vai comprar de você. Às vezes, ele nem está no teu perfil, nem é o que compraria de você. Então, você vai ter que transformar esse lead, vai ter que conversar com ele, a sua equipe comercial, se você já tiver uma equipe comercial, se não você mesmo. Sim. Vai ter que perguntar, fazer perguntas para ele, o que ele deseja, o que ele gostaria de melhorar na vida dele, né? Com a saúde bucal, com a estética. Então, você vai ter que ir esquentando esse lead para que um dia ele trate com você.
Então isso é mais caro, porque você vai perder tempo com ele também. Diferente de um lead que já vem indicado, né? Alguém me indicou, já tratei com ele, vou indicar um grande amigo meu, vai lá no Dr. Fabrício, que ele é excelente. Acabou. Desse ele já vai vir e já quer negociar com você o valor e começar, né? Porque ele sabe que ele foi bem indicado, né? E ele Então esse é vai o lead estar. quente. O que a gente fala sobre indicação, né? Que é a própria comunicação que a empresa tá, o networking que essa pessoa tá compondo ali, que ela tá desenvolvendo pro negócio dela ou pro profissional dela. O que é a comunicação? É justamente você devolver, você já ter um leading, você criar um público-alvo quente. O que é um público-alvo quente? Alguém que já ouviu falar de você, alguém que está no mesmo nível social dos seus clientes, porque você pode ter um público-alvo, classe A, B, C, e não adianta o classe A indicar o classe C, ou o classe C falar com o classe B, então eles têm que estar falando entre si sobre você. Por isso que eu achei que você falou uma coisa legal, né? Não adianta eu ser implantodontista e fazer dancinha, porque se a dancinha na internet ela é voltada para um público-alvo infantil ou infanto-juvenil ali, quem precisa fazer um implante que vai dar a boca dele para você fazer uma cirurgia nele, né? Você vai dar uma anestesia, vai precisar medicamentar, tem pós, tem pré-operatório, tem. Então ele provavelmente é um paciente mais idoso que não vai entender aquela comunicação. Então, exato, o que você precisa ver hoje no seu perfil, no seu posicionamento social? Com quem a sua rede, com quem o seu outdoor ali, o Instagram, está conversando? Ele está conversando com o seu público-alvo ou você está se posicionando para os seus amigos, para a sua classe social, para a sua idade? Então você tem 20 e poucos anos, aí você fala com uma linguagem de pessoa que tem 20 e poucos anos, mas você é um baita cirurgião bucomaxilo. Não faz muito sentido. O dentista ele tem que entender que a área da saúde ela é mais complexa na hora da venda. Eu acho que é isso que o marketing e o marqueteiro e as pessoas acabam se frustrando muito, né, na hora de impulsionar uma propaganda e tudo mais, é porque ela acredita que eu tento esquentar esse lead, depois eu vejo e tal, eu vou conseguir gerir esses curiosos, mas só que você ainda não definiu nem o perfil que você quer atender, nem o padrão de atendimento que você quer que se replique, né, na sua clínica. E o público-alvo está totalmente ligado ao posicionamento que você tem. Então, é o branding, é o teu posicionamento. Como você vai se posicionar, né? Então, a gente está falando das dancinhas um pouco. Nada contra. Quem quer fazer dancinha, né, pode dançar à vontade. Mas claro, você tem que ser o público-alvo. Legal, então eu vou atender só adolescentes que gostam de TikTok. Meu público vai ser esse, então eu vou dançar. Porque é isso que você vai atingir. Dançando, você não vai atingir um empresário, você não vai atingir um engenheiro que precisa fazer um implante. Então é outra pegada. Então você tem que criar essa autoridade. Essa autoridade é criada, né, ao longo prazo, médio e longo prazo, não é de um dia para o outro também. Então você se posicionando da maneira correta na internet, né, tudo. E vai de tudo, vai roupa, né, vai a sua higiene pessoal, vai como você se comporta na internet, as fotos que você coloca, aonde você vai, né? Se você, vou atingir um público, então eu vou mostrar mais coisas sobre viagem, um público que gosta mais de carros, aí você vai se posicionar, qual público que você quer. Agora, se você for mostrar só, você não sai da balada e fica só mostrando bebida, cara, o público que você vai pegar é um público restrito, é um público que gosta da balada e olha lá, né? Porque esse público não está muito ligado aí à saúde bucal, provavelmente, então você não vai ter muito cliente. É que assim, o marketing, ele é muito até hoje as mesmas leis funcionam, né? E desde, sei lá, 1930, que foi quando saiu um estudo famoso, né, que a pessoa precisa ter te visto pelo menos 7 vezes aí, ou ter ouvido falar de você para você ter algum tipo de credibilidade construída naquela pessoa. Mas, via de regra, e não tem segredo, então não quer pagar um marqueteiro aí, não quer... Gente, quem está consumindo, ele quer ser você. É essa que é a verdade. Ele quer andar onde você anda, quer ter o que você tem e quer ele é parecido. As pessoas elas se conectam por personalidade. Ninguém consome uma marca que ele não quer parecer aquela marca. Então, quem consome a Lacoste é diferente de quem vai consumir uma Adidas, que é diferente, e não necessariamente por valor que aquilo ali tem pelo valor que aquilo ali, por quanto está custando aquilo ali, e sim pela imagem que ele quer, pelo grupo que ele quer, pela imagem que ele quer passar, pelo grupo que ele quer fazer parte. Então isso daí vai funcionar
funciona há 100 anos e vai continuar funcionando. Então, qual que é o principal? Você tem que entender que o seu paciente, o perfil de paciente que você tem, ele tem que se sentir confortável em te indicar para uma pessoa que está nos mesmos lugares que ele. Então, eu encontro o André e eu quero passar um médico para ele. Eu falo, Andrezão, esse cara aqui, ó, vou te mandar o Instagram dele para ele. Se eu mando, eu sei que eu conheço o André, ele é do meu network, ele é do meu amigo pessoal. Eu sei que se eu mandar para ele um médico que tá fazendo dancinha, ele não vai gostar e eu vou perder a minha credibilidade de quem tá mandando um médico para ele. Então, assim, pô, existe lá a dancinha? Claro que existe. Você quer se posicionar? A gente tem um caso interessante das odontopediatras, né? Que elas se vestem de Branca de Neve, de Frozen, tem um Instagram colorido, né? Pô, isso é muito interessante, porque a mãe que vai levar aquela criança para ser atendida, ela já vai ter um portfólio ali de fotos, fala, olha aqui, ó, a dentista tá, ela se veste de Branca de Neve, de Homem-Aranha. Um posicionamento correto, né? Um branding Um baita adequado para posicionamento. um branding adequado porque Não ela é quer. vergonha alheia, não é, cara, isso aí, eu sou dentista, eu não vou me vestir de Branca de Neve. Cara, se você definir o seu público-alvo, eu tenho certeza que quem tá fazendo isso tá colhendo os frutos de ter feito bem feito. Aqui um case muito interessante, até as pessoas quiserem seguir e aprender um pouquinho com esse case, que eu sigo e eu gosto muito. Entra no Instagram da Red Bull, né? Red Bull. Você vai lá, não tem uma latinha, nenhuma foto de latinha vendendo latinha. Eles não vendem latinha de Red Bull lá, né? Não vende a bebida. Eles vendem a experiência. Você pode ver que tá tudo ligado. Os vídeos que eles fazem são esportes radicais. Você vai ver lifestyle, isso aí. Então eles estão seguindo. Então, e aí eles estão faturando bilhões com isso. Por quê? Aí as empresas querem contratar a Red Bull, tudo, e é isso aí. Então, posicionamento correto. Isso, você compra o Red Bull justamente porque você se identifica com as pessoas que praticam esporte, que é um cara aventureiro, que tá num veleiro. Você não necessariamente você tem o seu veleiro e pratica o esporte, mas você se identifica com aquele espírito aventureiro que a Red Bull te dá asas ali, né? E aí, agora eu vou falar um pouquinho uma polêmica aqui agora também. Vamos ver, né? Como é que vai sair. Polêmica, a gente gosta de polêmica um pouquinho, né? Bom. E eu acho que são opiniões, cada um tem as suas opiniões também. Eu acredito muito que quem gosta de ver dente é dentista no Instagram. Então, pessoal, é muita cirurgia, é sangue espirrando na tela. Cara, ninguém gosta. Aquelas gengivas ensangrando. Cara, ninguém gosta de ver. Nós, dentistas, adoramos ver porque a gente entende daquilo, a gente sabe daquilo. Isso. Então, cria algum ambiente, um posicionamento ali, né, que você vai cuidar da saúde, tudo, mas com coisas que você faz no seu dia a dia também. Então, cria um ambiente atrativo para atrair. Não fica só colocando dente ali, porque, pô, ninguém vai ficar querendo ver dente. E eu vou seguir nessa linha de colocar antes e depois. Você sabe que uma coisa é um código, né, que a gente tem do CFO, que você pode infringir leis, né, um código mais legislativo. E outra coisa é o código de ética odontológico. O código de ética ele continua sendo bem claro em colocar antes e depois. Como funciona essa dinâmica, Andrezão? Se você quer colocar antes e depois, não tem problema. A não ser que alguém te denuncie, a não ser que um colega, alguém te pegue muito no seu pé e vá atrás, quer colocar antes e depois, tudo bem. Só que se algum paciente não sentir que o resultado dele foi um bom resultado, ele tem provas que você prometeu o resultado para ele. E prometer resultado é crime. Então, se você está colocando antes e depois e gosta de colocar dente, aí primeiro que eu acho que para posicionamento eu concordo com o André. Dente, boca, quem gosta de ver é dentista. As pessoas consomem lifestyle, as pessoas consomem presença mesmo de marca. Você consome uma marca, você quer fazer parte daquele nicho, você consome nicho social. Então, primeira coisa. Segundo, você pode estar criando provas contra si mesmo, porque você está sim, colocando antes e depois, você está sim prometendo o resultado. Então, é bom ficar atento a isso. Isso é uma questão de posicionamento. Além de não ser bom para o marketing, também pode ser complicado para você se explicar ali na base da odontologia legal ou quando você for acionado, tomara que não aconteça com ninguém, com a gente não acontece, mas se acontecer, você criou provas contra si mesmo. Mas é isso, igual o Red Bull faz, então, você criar um posicionamento para as pessoas que você quer atingir, aquele grupo de pessoas que você quer atingir, né? E as pessoas têm esse lifestyle e falam, pô, eu quero tratar com ele lá porque eu me conecto com esse dentista. Dá para colocar, assim, alguns casos, alguma coisa, mas não evite colocar coisas, né, muito agressivas, coisas que dentista só que está entendendo, né? O paciente quer ver coisas bonitas ali, ele quer ver prova social, é legal ver alguém
colocando, falou, o doutor André, o doutor Fabrício, eles são muito bom, meu sorriso ficou legal. Prova social é bacana a gente colocar, mas evita de ficar colocando muito dente ali, né? Eu acho que põe um pouquinho, mas não o essencial, tem que ser o lifestyle mesmo seu, tem que ser o seu dia a dia com a família, ele tá de olho ali, como você trata a sua família, como você trata a sua esposa, seus filhos, porque eu vou levar meu filho lá, mas ele trata bem, olha que legal, ele tem um bom relacionamento com os filhos, eu vou levar meus filhos lá também, porque eu sei que meus filhos vão ser bem tratados. Isso é inconsciente, né? Então a gente está criando uma autoridade, está criando um branding correto para aquele paciente vir até você um dia te procurar. Você não tem que ficar tirando, vem aqui, corre aqui na minha clínica, tem promoção. Não é isso. Tem que ser promoção, promoção, não. Outra coisa. Então, cria-se um ambiente para ele te procurar. É a médio e longo prazo. Não existe coisa assim imediatista na odontologia. Vamos abrir, né? Tirar esse paradigma aqui, né, Fabrício? Cara, a odontologia é uma construção. A nossa profissão é uma construção de carteira, é uma construção. Então, por isso que tem que ter o caminho correto, planejamento de carreira. Por isso que a mentoria é importante. Não adianta você chegar atirando para todo lado e falar, não é. Você tem que fazer um negócio bem organizado, né, Fabrício? E gerar uma conexão com aquele cliente, com aquele paciente, que no longo prazo ele continua. Então eu gostaria muito do quê? De ter um médico da família. Então você tem, que é o que a gente acaba construindo em cidade pequena, network ativo, você consegue ter uma pessoa que você já confia, sempre liga para aquela pessoa, tem confiança ali, que as pessoas também querem isso para um dentista. Ela também quer isso para um corretor de imóveis. Ela precisa confiar em alguém. Eu preciso alugar um lugar, eu ligo sempre para o mesmo cara. Eu preciso de um médico, eu ligo sempre. Mesmo se ele não é um especialista, eu sei que dali vai vir uma boa indicação. Sim. A confiança, então, né? Quando você gera confiança, acabou. Gerou confiança. O que acontece é que você pega hoje a maior parte dos marketings digitais ou de quem está se posicionando online, ele está buscando um paciente de antes e depois. Então, nem a estrutura da clínica foi pensada, né? A estrutura da clínica ela não foi pensada para gerir aquele paciente no longo prazo. Então ele quer, chega aqui e vai embora de faceta, tchau. Chega aqui e vai embora com o nariz em pé ou com botox, tchau. Se você não tiver um sistema de recorrência, se você não pensa sua carreira para o longo prazo, é um tiro no pé. Você não adianta a Nike vender todos os tênis esse mês e aí ela jogar e tentar vender mais tênis no mês que vem. Ela não está vendendo isso, ela está vendendo que você seja um consumidor a longo prazo. Uma hora você vai dar uma corridinha, vai precisar de uma bermuda, você vai lembrar. Uma hora alguém vai perguntar para você qual que é o melhor tênis, já está com aquilo na cabeça. Uma hora você vai precisar de uma raquete lá, você já sabe de onde veio. Um cara que é patrocinado pela Nike, você fala, eu confio na raquete que aquele cara usa. Você não sabe de onde está vindo essa referência, mas está vindo de algum lugar que foi criado uma autoridade, uma confiança naquele seu cliente final, no seu público-alvo, sobre o que é bom e o que é ruim. E aí, a nossa clínica ela tem que ter uma consistência a médio e longo prazo. Isso é construído com o tempo, com autoridade, com branding, né? E com entrega, né? Uma entrega correta dos seus produtos, né? Não uma coisa assim, eu vou fazer rápido. Porque quando você só visa preço, você acaba fazendo rápido, você não tem uma boa entrega, você não tem uma boa recorrência. E essas pessoas, a gente sabe que a pessoa que já comprou de você, ela está muito mais propensa a comprar de novo e trazer pessoas que vão comprar também. Então você ficar dependendo daquela propaganda da internet de cair, né? Como é que chama aquele? É o Salvador, né? O orçamento. OS, né? É isso aí. Orçamento Salvador. Então não pode, você tem que ter uma recorrência, tem que ter uma base ali, as pessoas cuidando, saúde, procurando saúde na sua clínica, fazendo limpezas recorrentes, no mínimo a cada 6 meses, voltando, família toda voltando. É isso que gera longevidade ao seu negócio, né? E a gente pensando nisso daí também, como a importância, né, o estudo, né? A gente vai abrir uma empresa, né? O Arrojado, ele tem que estudar o mercado também, né? Onde tem menos dentistas, onde tem mais dentistas, né? Eu estava lembrando hoje da história do meu irmão é médico, né? E ele acabou de se formar. Ele teve essa visão lá no começo de 2000 e pouco, ele teve essa visão, né, de uma cidade chamada Sorriso, no Mato Grosso. Olha que distância, ele não era casado, não tinha filhos, né, estava tranquilo. Posso arriscar. Vou arriscar. Né, ele foi para uma cidade que na época tinha 30 mil habitantes, hoje tem mais de 100 mil habitantes a cidade, olha como cresceu. Ele foi lá para 2000 e pouco, uma cidade assim, excelente. Fui lá visitar ele há pouco tempo agora lá, médico lá, fez a família dele lá, não volta mais, mas se posicionou lá. Né? E hoje ele está um médico respeitado lá em Sorriso, no Mato Grosso. Sim. Então a gente não tem que falar, não, eu quero ficar, a minha idade, não, eu quero ficar aqui porque meus amigos da infância estão aqui. Não, né? Você tem que se posicionar de uma maneira que você fala, o que vai ser o melhor para minha profissão? A nossa profissão tem isso também. Né? Às vezes não é na própria cidade que vai ser o melhor lugar. Você pode começar como moderado ali trabalhando, mas depois você estudar o mercado
a hora que você for virar um arrojado. Porque não adianta você abrir uma empresa, com tudo que a gente falou das dificuldades, se você não estudou o mercado também, né, Fabrício? É isso, a gente pega empresas grandes, você pega lá, pô, a Ford saiu do Brasil, aí você ficou olhando, pô, como assim, né? Uma empresa gigantesca. As pessoas, as empresas, as pessoas, elas têm que se posicionar, elas têm que estudar o mercado, elas têm que estudar o mercado não para hoje, é daqui 10, 15, 20 anos. Faz sentido para mim hoje eu fazer uma carteira de clientes aqui, sendo que eu não vou morar aqui, né? Então, pensa muito, é importante pensar muito no futuro. Pô, eu sou um jovem, é legal essa história porque eu sou jovem, eu tenho problema de morar fora ou não? Tenho problema de eu preciso agora ganhar tanto ou ganhar menos. Às vezes a gente pensa mais no status final. Então, se eu estou aqui ó, em Vinhedo, se eu estou em São Paulo, estou por aqui fazendo uma harmonização aqui, eu estou bem agora. Só que a gente já viu muito isso, né? A odontologia ela é cíclica. Hoje a gente tem metade dos especialistas nas 3 áreas: implantodontista, ortodontista e endodontista. Será que só tem essas 3 áreas para você se especializar? Será que todas essas pessoas se especializaram porque gostavam dessas áreas ou elas estão replicando um movimento que houve? Então, meu pai era ortodontista, eu fui no dentista que põe aparelho, ele estava bem, ele tinha um bom carro, eu vou ali, eu vou seguir aquele caminho. Implante dá dinheiro, ouviram falar, agora é ROF, a harmonização dá dinheiro. E se você for pensar no curto prazo, talvez, você se formou, já sai fazendo um botox, está ganhando, mas e para o longo prazo? O que você criou de perenidade na sua profissão, na sua carreira, que tenha sentido para você? Então, eu acho que Campinas é um bom lugar, eu acho que você pega as grandes capitais aí, é um bom lugar porque tem bastante gente. Tem mais gente aqui para eu atender. Mas será que essas grandes capitais também não têm um fluxo maior de troca de pessoas? Então, às vezes, para criar um cliente, a gente perde cliente, né? Brincando assim. Então, quem mora hoje na nossa região, ou está indo embora, o jovem está indo embora para os Estados Unidos, ou os clientes as pessoas estão mudando de área, mudando de região, são pessoas prósperas no trabalho que precisam vir e mexe, trocarem de postos de trabalho. Então você acaba sentindo que, dependendo do lugar que você está, se você não criou um planejamento de negócio ali, você não é perene, não faz sentido. Você está nadando ali contra a maré, né? E essa consistência, né, da clínica a longo prazo, recorrência, está muito ligado ao network também, né, Fabrício? Na nossa mentoria a gente fala bastante como a importância do network para o dentista é 100%. Se você não gosta de conversar, cara, muda de profissão. Se você não gosta de criar conexão com as pessoas, cara, ou você vai ser um moderado para conservador, que você vai ficar quietinho, vai ter o seu salário lá. Agora, se você quer moderado para arrojado, comunicação, gente. Então, é network. A gente fala bastante na nossa mentoria do network ativo e passivo, né? Isso. Então, o network ativo, a gente ter os próprios profissionais da área de saúde, você conversar com as pessoas, pedir indicação, trocar indicações com os profissionais, entender de todas as áreas. Falou, um ortopedista, ele pode pensar, pode lembrar de mim, porque a criança está em crescimento e eu coloco um aparelho ortopédico que vai estimular esse crescimento. Então, você criar a fono, né? Tem tudo a ver com o dentista também. Nutricionista. Hoje é tudo, né? Tudo que a gente pode estar fazendo. A área da saúde, ela é interligada, né? Ela é interligada. Não tem como você querer ser um dentista bacana, um dentista legal, se você não souber indicar para um otorrino quando não for ATM, se você não souber indicar para um fisioterapeuta, uma pessoa que está travada com bruxismo, apertamento, se você não indicar para uma criança que está lotada de cárie um bom nutricionista, você está vendo que a criança está gordinha ali. Então, às vezes, a negligência do dentista, ela não está em fazer mal, em não ser um bom profissional na boca do paciente. A negligência está em ele esquecer que, antes dele ser um bom dentista, ele é um profissional da área da saúde. Sim. Então, o networking ativo é o quê? É você... E a gente recebe, né, de otorrino, o cara achou que era dor de ouvido e era apertamento. Então ele tava com uma areinha no ouvido ali, achou que era do ouvido e era da ATM. Isso é comum por quê? Porque você, ao longo da carreira também, você criou esse networking ativo, que são com os profissionais da sua área, você trocou experiências, passou uma criança ali que acabou de tirar um frênulo, você mandou para fono, uma criança que você precisa que ela posicione melhor a língua preguiçosa dela, que está aqui, né, na linha da mandíbula, ela precisa entender que os fonemas são importantes, que o posicionamento lingual é importante, que a deglutição dela é importante. Então você mandou para uma fono. Até os próprios fonoaudiólogos, as próprias pessoas, eles estranham quando você manda alguém e fala, um dentista nunca me mandou, né? E fala a verdade, Andrezão, a gente tá junto aqui. Qual que é a probabilidade de você pegar 2 dentistas,
ortodontistas que estão na mesma cidade de não se considerarem concorrentes ou de terem um network ativo entre eles, de passar paciente entre eles, é muito baixa, gente. E qual que é o que você mais vê, qual que é a maior reclamação que você vê nos congressos ou quando você está junto de dentistas? Um tá roubando o cliente do outro, um tá meio se fagocitando aí, os dentistas são altamente relacionados com concorrentes desleais. Então, às vezes, o cara fica com medo de mandar, porque ele acha, eu vou mandar para fazer uma endo com a minha colega e ele vai pegar meu paciente para ele. Cara, se a gente não tirar essa cultura, né? Se você não diz, só que não é assim, não vai sair à toa, não é o cliente que tem que tirar essa cultura, é o profissional, né? Então é isso que pô, passa para médico, conversa com os médicos. Esse seria o networking ativo. E o passivo, e aí você pode dar uma introduzida ali. O que é o networking passivo? Quais são os seus hobbies? O que você tem feito fora do mocho? O passivo é fundamental, porque é a sua rede de contatos ali. Primeiro, o ativo, que seria mais profissionais, vai criar uma rede de indicações ali, que é fundamental, tá joia? Mas o mais importante, esse passivo, é o que você vai fazer? Você vai ir em uma academia que você fala, o público-alvo meu está nessa academia, então eu vou me inscrever nessa academia, vou conhecer ali os professores, vou fazer um network com essas pessoas, ou o público meu ali gosta de jogar tênis, então eu vou começar a jogar tênis naquela academia de tênis, naquele clube, né? Meu público-alvo, o high ticket que eu vou jogar é golfe, então, mas não importa, você tem que achar o teu público-alvo e você tem que estar inserido nesse network passivo, né? E também você vai estar também, agora uma padaria, por exemplo, é um network, também você vai sentar lá tomar um café, vai uma vez por semana numa mesma padaria da sua cidade, conecta com as pessoas que trabalham lá, tem pessoas que vão sempre no mesmo lugar trabalhar, você vai começar a conversar, você vai criar um network ali também. Foi o que a gente falou no começo, você não quer conversar? Muda de profissão. Não cara, tem como. se você quer ter uma carteira de clientes, se você quer ter uma indicação ativa, quer ter recorrência, você tem que estar sempre fazendo network, né? Passivo ou ativo, né, Fabrício? Então não tem como fugir disso daí. Não vai ter como fugir, assim. Não existe nenhum empresário, nenhum profissional de sucesso que não tenha networking. Se você não tem esse perfil, provavelmente você vai ser empregado ou vai estar mais voltado a uma área de concurso, mas mesmo um profissional e que seja porque é seu perfil e não porque foi o que sobrou, né? Então trabalhe com amor ali no que você estiver fazendo. Mas mesmo um profissional que vai para a área acadêmica, todo mundo que está na área acadêmica, todo mundo que está empregado aí, que é professor, sabe que são conexões. Então, assim, conheça pessoas, né? Faça conexões, né? Tenha conexões com essas pessoas. Então, independente da área, o que a gente comentou, às vezes a pessoa gosta de relógio, gosta de um hobby em comum, os dois treinam na mesma academia, né? E ative essa conexão quando for necessário. Então, indica para aquela pessoa, fala bem dela, né? Então, seja ativo também no seu network. Todo mundo sabe quando um network é apenas puramente por interesse. Todo mundo percebe a pessoa. A gente sabe aquela pessoa que só vem te pedir coisa. Toda hora, e aí, como é que tá? Eu tô com um negócio aqui, se puder. O cara não te mandou um paciente, nunca conversou com você, não tá nas mesmas nas mesmas áreas de interesse que você, não frequenta os mesmos lugares, só que quando ele precisa, ele lembra, aquele cara lá, ele lembra de você. Se esse networking for passageiro ou só ou puramente por interesse, todo mundo tá sabendo ali, isso não passa despercebido. Então, assim, não é eu vou fazer um golfe sem gostar, não vou fazer um tênis sem... Acha o que você gosta, dentro de todo nicho, vai ter alguma coisa que você gosta de fazer, que vai ter pessoas que também têm o mesmo interesse que você ali. Que vão gerar conexão com você ali, vão te indicar a paciência, vai lá te conhecer, vai ativar. Porque sabe que gosta daquilo lá, uma pessoa que gosta daquilo. E pode ser uma igreja, pode ser qualquer congregação, pode ser um clube, né? O que quiser, pode ser um Rotary, pode ser o que você quiser. Você já vai fazer parte para você daquele local. Então, por que não fazer parte daquele local sendo ativo, ajudando quem tá lá, que uma hora isso vai voltar para você. Você vai fazer parte. Primeiro você dá, depois você recebe, e vai ser um gatilho de reciprocidade. Você fez alguma coisa, porque sempre faça primeiro, né? Nunca espera dos outros. Seja proativo. Seja proativo. Faça você primeiro, que depois volta, né? É uma coisa, um bumerangue. Você vai voltar. Isso. Então é isso daí que a gente tá fazendo, né? Perfeito. Eu acho que é um tema bacana pra gente puxar, Andrezão, com relação às nossas entregas, né? Então, o que a gente tem recebido de dúvidas, né? O que é o mais comum? Pô, a gente está se posicionando. Então, em qual fase a Formei Odonto está? Posicionamento social. A gente está lá no posicionamento online, né? Colocando agora
o grande público, entre aspas, aí, né? Apesar de ser nichado, mas a gente estava fazendo isso de forma mais no boca a boca, no regional. E quando a gente vai para a internet, a gente vê que algumas dúvidas são recorrentes. Então, acho legal a gente aproveitar, né? De tá batendo um papo, né? Eu tenho algumas dúvidas na cabeça, mas o que surgir aí para a gente poder comentar sobre as nossas entregas. Então, exatamente o que é uma consultoria na área da odontologia, o que a gente considera, né, bacana passar para esse novo profissional ou para um profissional que está querendo transicionar da carreira ou já é experiente e está querendo partir para um perfil arrojado. O que a gente enxerga que é importante para esses perfis profissionais terem de informação. Então, como funciona essa entrega hoje da nossa consultoria, né? É isso daí, a nossa consultoria então foi pensada aí para suprir tudo isso aí que os dentistas que estão começando agora, estudantes, recém-formados, ou até pessoas que estão um pouco perdidas na profissão, querem fazer uma transição de carreira dentro da odontologia, mudar de perfil, que a gente falou bastante hoje aqui. A gente vai poder trocar ideias sobre isso daí, conversar e passar a nossa experiência aí, né, de 15, 20 anos, aí vou fazer 25 anos de formado, já passei por tudo isso daí também, né? Então nós já passamos por todas as fases e a gente entendeu que hoje as pessoas estão carentes aí dessas informações para começar. E você tendo uma mentoria, sabendo o caminho correto, igual a gente começou aqui no começo da conversa, você já indo para o caminho certo, você acelera o seu processo de aprendizado, né? De sucesso também na profissão, né? Você consegue pular, né? E diminui, né? Que eu acho que é o mais interessante, ainda mais se for se considerar o novo profissional, diminui o índice de frustração. Porque a expectativa hoje ela é colocada até pelos próprios marqueteiros, mas pela pessoa. A gente sabe que hoje você olha ali no Instagram, você coloca a expectativa do que você vai ser no resultado que aquela pessoa tem, e não no que você quer ser, na verdade, no seu longo prazo, no seu desenvolvimento pessoal. Então, se a sua expectativa é no seu desenvolvimento pessoal, não tem nada mais legal do que você ter oportunidade, que não é todo mundo que tem, de fazer uma faculdade, de você ter oportunidade de continuar estudando numa área que você gosta, né? E ainda mais se você for atuar depois nessa área. Então, uma coisa é a pessoa só estudar, mas depois ela poder atuar nessa área é muito legal. Então, isso é interessante, essa maneira de você enxergar a carreira como, por que eu vou começar direito? Não é também só pelo sucesso, é pelo dinheiro. Isso é mais fácil de vender. Se a gente chegar aqui, de 0 a 300 mil para ontem. Então, passa com a gente, conversa com a gente, vamos fazer a sua clínica bombar. Beleza, é mais fácil às vezes de chegar no consumidor final, de você ter esse público-alvo que está precisando aí faturar, está querendo acreditar nisso. Mas o que a gente quer colocar como prioridade, né, é desenvolvimento pessoal, né? O quão legal é o diploma da odontologia, né, cara? Quão bacana. E não tem mágica, né, Fabrício? Que a gente falou aqui, não tem mágica. É uma construção de carreira, uma construção de uma clínica, sabe? Não tem esse negócio de, vou de 0 a 300 mil por mês. Cara, isso aí é mágica agora, não existe. Né? A gente sabe que a gente vive no mundo real, nós não somos só empresários, somos empresários e dentistas, nós passamos por tudo isso. Cara, então, assim, nós temos que saber, tem cada degrau importante que a gente tem que subir, então a gente tem que se desenvolver. Então, a mentoria realmente que a gente está buscando, que a gente criou, é isso, né? Dá para esse profissional que está começando, né, essas etapas para que ele possa crescer de uma maneira consistente, né, ter recorrência, tudo que a gente conversou aqui hoje, sabe? Que ele possa crescer na profissão de uma maneira eficaz, mas não uma maneira milagrosa, que não existe isso daí dentro da nossa profissão. Então é pé no chão mesmo, né? Sim, e a gente entrega esse pé no chão através de aulas. Então, o nosso formato mais comum são essas 12 aulas, né, durante 3 meses, e depois a gente acompanha por mais 3 meses, né, em contato aberto, esse desenvolvimento profissional. Então, é interessante que o que a gente promete, ou o que a gente entrega, na verdade, é muito mais o desenvolvimento, e é muito bacana ver que as pessoas se desenvolvem mesmo, né, do que o resultado financeiro daquilo ali, né? Então, assim, resultado financeiro é o que a gente falou. Se você está com esse objetivo aí, são outras coisas que você tem que estudar. E é legal ver nos nossos mentorados, né, que a gente, através dessas 12 aulas, que a gente escolheu 12 temas aí que a gente julgou que são os mais importantes, né? Hoje são 12, daqui a pouco a gente pode até crescer, mudar, mas são 12 que a gente julgou, falou, esses 12, para quem está começando, quem está fazendo uma transição de carreira, ou quem quer iniciar de uma maneira com o pé direito mesmo, da maneira correta, diminuir frustrações, são 12 temas que a gente vai fazer, 12 aulas
aulas, né? Durante 3 meses, e depois mais 3 meses ainda pelo WhatsApp, acompanhando essa evolução. Então, na verdade, a pessoa não vai, nesses 6 meses, faturar de 0 a 300 mil, mas ela vai mudar, uma mudança de mindset, mudança de mentalidade dela ali, de lifestyle também. A gente vai falar sobre posicionamento, sobre tudo que a gente falou, tem tanta coisa pra gente falar, né, para quem tá começando, Sim. e também sobre qualidade de vida também, porque não adianta, como é que você quer chegar lá depois de 20, 25 anos de formado com qualidade de vida? Então, é um processo que você vai criar para que a sua clínica no futuro, se você for ser um arrojado, seja autossuficiente no futuro, você ter qualidade de vida, ter tempo com a sua família, né? Tempo de qualidade com a sua família. Então, são 6 meses que a gente vai trabalhar junto com esses mentorados, né? De uma maneira que ele se torne capaz aí de pensar o que vai ser o melhor para ele. Então, a gente vai abrir a cabeça. Na verdade, a gente vai explodir a cabeça desse mentorado. É muito bacana. Isso, e trazer essa autonomia de pensar, de gerir a própria carreira, né? E o que talvez às vezes falte de tantas habilidades técnicas que você recebe na faculdade é justamente qual é a grandeza de você ter um diploma desse na mão. O quão variável é, né, o seu nicho de atuação, o quantas portas se abrem, não só nacionais, mas internacionais, para quem tem uma formação bacana, um diploma desse, para quem está focado em se desenvolver. Então essa é a ideia, né? Essa maneira que a gente entrega eu acho legal, porque no primeiro ponto, descobrir o perfil profissional, às vezes a pessoa estava indo para um caminho e já fala, opa, então eu estava caindo no gosto ali, estava caindo num senso comum, estava indo para a área que estava todo mundo indo, então ela já consegue se descobrir ali no meio do caminho e ao mesmo tempo indicar para ela, pô, não existe só esse caminho, existe esse, né? Eu acho que o mais importante é isso, a pessoa se descobrir, entender exatamente o que ela tem. É isso aí. Tanto que a nossa mentoria, o primeiro passo da mentoria é uma entrevista, né? A gente vai fazer uma entrevista para detectar, né, qual é o perfil desse mentorado, desse dentista, né, o que ele precisa, quais os caminhos que ele quer seguir, a gente vai ouvi-lo primeiro. Essa entrevista, para mim, é o mais importante, porque a partir disso que a gente vai definir, né, esses 12 tópicos com ele e vai trabalhar, né, intensamente para ele crescer. O legal de ver nessa entrevista, Andrezão, é que muitas vezes a pessoa se forma sem saber o porquê que ela está se formando, mas isso acontece, ela não sabe muito para onde quer ir, qual que vou ver o que vai ser, eu penso, eu quero ser uma dentista assim assado, mas não tem, ela ainda não se planejou. Mas o pior é você ver que ela entrou na faculdade sem saber o que vai fazer com aquele diploma, né? Isso é incrível, é como se a pessoa estivesse abrindo uma empresa, né? Então eu vou abrir um McDonald's, mas para quê? Não sei. Eu vou abrir uma hamburgueria aqui, mas eu não sei. Não faço ideia, né? Então assim, talvez trabalhar um pouquinho, né, para quem ainda não se formou, o que ainda não tem condição de ter um mentor, não é o momento ainda, né? Então vai pensando, né? Qual que é a função que você vai dar para esse diploma, por que você entrou e como você vai sair desse curso superior. E na nossa página lá também tem muito conteúdo ali que a gente está postando de graça. Hoje mesmo a gente vai postar essa conversa lá também. Então é muita coisa legal. Aproveita tudo que tiver. E você sentiu um momento, é a mentoria? Entra nela, cai para dentro dessa mentoria, porque se há 25 anos atrás alguém me oferecesse uma mentoria dessa, para eu começar, para eu entender, eu teria chegado, o que eu fiz em 25 anos, em 10 anos, com certeza a gente teria feito, muito mais rápido, metade né? Do tempo, metade do tempo, porque a gente teria enxergado, a gente teria traçado um plano, com clareza, né? A palavra é clareza, você ter clareza do que você quer fazer. Ninguém sabe, às vezes, o que acabou de formar e tá perdido, tá vindo ali da faculdade, aí vê alguém fazendo dancinha, já faz dancinha também, mas não sabe por que tá fazendo, não sabe nada de público-alvo, então tudo que a gente falou. Então, assim, vamos trazer clareza para os dentistas, né? Para seguir o melhor caminho. E através da mentoria, isso não tem erro. Tô junto nessa missão aí. Vamos nessa missão? Tamo junto? Tamo junto. Valeu, Andrezão, novamente aí pela conversa. É isso aí, bora. 10 horas em ponto aí, César. Pode interromper.